Olá, pessoal, boa tarde. Espero que esteja tudo bem com vocês. A gente hoje tem aqui uma tarde super especial. A gente começa, né, a colocar em prática o nosso projeto de saúde mental, um projeto que a gente vem trabalhando há alguns meses, né, um projeto de extrema importância para a gente, principalmente no momento que a gente vive hoje, falar sobre esse tema, né, trazer luz sobre esse tema, discutir esse tema com vocês, isso tem uma importância gigantesca. A gente começou a falar muito sobre esse tema durante a pandemia, né, isso veio à tona durante a pandemia, a gente já entende que hoje esse tema ele traz consequências que vão perdurar mais do que o coronavírus, infelizmente, né, e é muito importante a gente trazer luz a esse assunto, trazer transparência, discutir, ter um canal aberto para falar sobre o tema com gestores e também com colaboradores. As organizações já perceberam a relevância desse assunto, né? A gente teve há pouco tempo também na Olimpíada de Tóquio, né? Todos os meios de comunicação reforçando também o quanto esse assunto é relevante e continuará sendo relevante daqui para frente. E hoje a gente tem aqui alguém que respira esse assunto 24 horas por dia. A gente está aqui hoje com a Mariana Holanda. Mariana é formada em Psicologia pela PUC-Rio, tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV, ela é diretora para a América do Sul, na Ambev, de Saúde Mental, Diversidade e Inclusão. Então, a Mariana tem todo o know-how, toda a expertise para estar aqui falando abertamente para a gente sobre como foi implantar um projeto como esse na Ambev, como é vivenciar esse projeto no dia a dia. Então, a gente vai ter aí uma hora de bate-papo com a Mari. Mari, muito obrigado pela sua presença. Né? Como eu falei aqui, é um tema muito importante para a gente, que a gente quer dar muita luz a ele, conseguir falar abertamente como vai ser esse nosso papo aqui. E a gente também está aqui com a Sabrina da equipe de Gestão Estratégica de Carreira, uma das responsáveis pelo projeto de saúde mental também. E Sabrina vai comandar esse bate-papo com a Mari. Queria pedir para vocês, né, durante essa conversa, deixarem os microfones e as câmeras de vocês desligadas, para que a gente possa ter uma atenção maior aqui ao assunto que a Mari e a Sabrina vão estar discutindo. E a gente vai ter no final um momento para troca, um momento para conversa, um momento para perguntas. E aí sim vocês abram suas câmeras, seus microfones e fiquem à vontade aqui para questionar, criticar, sugerir, porque acho que esse projeto ele tem que ser feito por muitas mãos, né? Ele sai do nosso colo, ele agora passa a ganhar vida na mão de todos vocês. Então aproveitem esse momento, perguntem, questionem, participem. Mari, mais uma vez, obrigado. Sassá, também muito obrigado por trazer esse tema para que a gente possa discutir sobre ele aqui. E um ótimo bate-papo para todos nós. Eu vou ficar aqui acompanhando também junto com vocês. Mari, Sassá, obrigado, é com vocês, meninas. Bom, eu que agradeço, Yuri, mais uma vez a oportunidade de estar à frente aí do programa. É uma grande satisfação e felicidade, é um tema que eu amo. E já venho aí acompanhando a Mari, né? A Mari, porque Mari parece que a gente se conhece há anos, né? A gente nunca se viu pessoalmente, mas de tanto escutar suas histórias, ver aí a sua jornada profissional, o seu crescimento, é lindo de ver e ver você crescer e ser tão próxima da gente através da Nélia, né? Nélia, ela é filha da Nélia Holanda, gente, que é uma nossa querida aqui também, trabalha com a gente, também está no programa de saúde mental. Então, começar o programa com você aqui, né? Com todo o seu know-how, conhecimento, é uma grande satisfação. Muita alegria mesmo. Obrigada. Obrigada, Sá. Obrigada, Yuri, aí pela abertura. Dispensa agora um pouco apresentações, né? Acho que vocês já me conheceram. Brinquei aqui com o Yuri e com a Sá. Estava falando com a minha mãe ontem que eu ia realizar meu sonho de mandar um beijo para ela ao vivo. Mandar um beijo para ela, para Xuxa, para Sasha. Então, brincadeiras à parte aqui, eu tô super feliz de estar aqui. Para mim é super honra estar aqui, uma responsabilidade grande. E sim, né, temos essa intimidade, essa abertura, porque eu sei que, assim como minha mãe me conta bastante as coisas que acontecem aí, a evolução, né, que vocês fazem aí dentro, o trabalho que vocês fazem aí dentro, tenho certeza que ela também partilha algumas coisas. Então, de novo, muito obrigada aí pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês. A gente que agradece. E conta para a gente um pouco da sua história, como é que foi essa sua jornada dentro da saúde mental? Boa. Sá, eu acho que sempre que me fazem essa pergunta, para mim é super complexo dissociar a história da saúde mental dentro da Ambev, né? E a minha história com saúde mental, porque foi tudo um pouco
junto, tudo aconteceu um pouco junto, né? Então, assim, acho que para quem de alguma forma já ouviu, leu ou participou de algum tipo de live, tudo né, que outras pessoas da Ambev falam, a companhia ela está, né, vivenciando um processo de evolução cultural há algum tempo. Né? E esse processo de evolução cultural, ele começou em mais ou menos 2019, foi quando a gente começou a ter certeza que a gente precisava evoluir em alguns pontos. Mas aí por que eu falo que as coisas são misturadas? Né? Porque em 2018 eu cheguei no ambiente corporativo da Ambev, né? Eu fui convidada a assumir uma posição no corporativo em São Paulo. E quando isso aconteceu, foi, enfim, maravilhoso, tudo. E no segundo semestre, eu cheguei em meados de abril, ali em meados de julho, agosto, eu tive a minha primeira crise de ansiedade. Eu sou psicóloga, né, como o Yuri apresentou, tudo, assim, mas nunca tinha experienciado a vivência de sofrer com alguma coisa conectada à saúde mental, né? E isso, para mim, foi muito forte, porque eu tive medo, como qualquer pessoa tem, de falar isso dentro do ambiente corporativo, né? Só que, de alguma forma, eu já estava numa alta liderança, né? Já era sócia da companhia, já respondia para o vice-presidente, né, de RH, que a gente chama de gente de gestão, e eu fiquei enrolando essa história há uns 5 meses, pelo menos, para eu conseguir falar lá dentro. Então, eu sempre gosto de contar um pouco sobre isso, porque eu acho que isso dá uma humanizada também nas coisas, sabe? E eu acho que um primeiro ponto que a gente precisa falar muito quando envolve saúde mental é falar sobre as histórias, é tirar o estigma disso, né? É mostrar o rosto da saúde mental, né? Durante muitos anos, a saúde mental ela foi levada para um viés de doença mental, né? De algo muito mais profundo e menos comum. E hoje em dia, a gente, né, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Nós já fomos detectados e o segundo país mais estressado. Será por quê, né? Mas assim, eu acho que com esses indicativos, né, com esses indicadores, a gente consegue entender que é mais normal do que parece. Né? 9 em cada 10 brasileiros, principalmente pós-pandemia, já apresentam algum tipo de ansiedade no trabalho. Então, nesses tipos de papo, eu sempre gosto de falar, bom, quantas pessoas nós temos aqui? A gente tem, sei lá, umas 140, 150 pessoas. Se 9 em cada 10 brasileiros apresentam ansiedade no trabalho, por que nós, que estamos aqui, vamos ser heróis e heroínas e acreditar que nada bate na gente, né? Então, bate. A verdade é essa, e bateu em mim em 2018. No início, para mim, foi muito difícil, porque eu falei, cara, como é que eu vou falar sobre isso? Como é que eu vou trabalhar com isso, né? Todo mundo sabe que a Ambev ela é uma empresa conhecida por essa alta performance, né? Por você ter muita conexão com o trabalho. E eu falava, gente, o que vão pensar de mim? Qual vai ser a minha reputação agora? Será que a minha reputação agora vai ser de fragilidade, sabe? De ser quase um vasinho de flor que quebra e não volta? E foi aí que eu meio que, enfim, convivi durante mais de um ano com esse ponto. Tive, né? Teve um dado momento da minha vida que eu tive que falar sobre isso, depois de 4 meses enrolando. Eu falei, bom, se eu não falo, as pessoas vão começar a achar que é algum tipo de desmotivação. E não tem nada a ver com desmotivação. Tem a ver realmente com você estar vivenciando ali algo que você, né, nunca teve essa experiência. E foi quando eu tive o primeiro papo sobre isso dentro da Ambev, foi em 2018, né, com o meu gestor na época, né, que é o vice-presidente de gente. E, cara, foi um abraço muito grande que eu tive. Isso, para mim, é a primeira lição, é o primeiro ponto com relação à saúde mental. Não era uma pessoa que sabia muito sobre o tema. Eu sou a única psicóloga da alta liderança na Ambev, então não temos mais, né, normalmente, esse board de executivos é sempre formado por administradores, economistas, engenheiros, e eu tô lá como psicóloga. Então, assim, eu realmente não acho que ele sabia como me receber na época, mas eu acho que foi extremamente importante a recepção que ele fez do assunto, sabe? Assim, o acolhimento que ele deu ao assunto e a liberdade de falar, beleza, talvez eu não saiba o que isso significa,
mas eu quero aprender e quero tentar entender como é que eu posso te ajudar. E a partir daí, a gente começou, né, a formar uma relação muito forte de confiança. E eu acho que esse é um próximo tópico. Relações de confiança são extremamente importantes, né, para você ter essa profundidade com relação à saúde emocional e mental. E aí, quando a gente começa a criar essa relação, eu que sou super curiosa e entrona, né, acho que isso é um pouco genético, porque, né, tenho aí a curiosidade, minha mãe é tão curiosa quanto eu, cara, eu comecei a buscar, falar, tá, beleza, vocês estão mudando aí, né? Comecei a ouvir falar sobre evolução cultural, cultura. Eu falei, beleza, mas o que está acontecendo? Como é que é isso? Né? Como é que isso acontece de verdade? E aí eu comecei a falar, cara, acho que se a gente está falando de evolução cultural, se a gente está começando a trazer conceitos como segurança psicológica para dentro de casa, não tem escapatória. A gente vai precisar falar de saúde mental, a gente vai precisar colocar o dedinho na água gelada. Até porque o Ministério do Trabalho, na época, já tinha anunciado que a partir deste ano eles iam, né, começar a fazer essa medição em termos do burnout como uma doença ocupacional. Então, assim, era a aceleração que o ambiente e a organização precisava para falar, bom, beleza, a gente precisa se adaptar. Então, eu comecei a mergulhar nisso, comecei a me meter nesse negócio da evolução cultural e a gente começou a conectar os pontos. E aí veio a pandemia. Nessa que veio a pandemia, né, aquele famoso 13 de março, eu falei, bom, eu tenho um limão, eu vou transformar esse negócio numa limonada, né? Então eu vou começar a partir para a prática. Eu assumia uma posição anterior, que era uma posição responsável por todo o ambiente corporativo, né? Então os meus clientes, eles eram o CEO da empresa e os vice-presidentes da empresa, o que me ajudava a ter essa posição um pouco mais estratégica, né? Eu aproveitei disso e falei, beleza, a gente vai começar a falar sobre saúde mental nesse ambiente que eu sou dona, né, que eu consigo ter influência. O negócio começou a acontecer, né, obviamente a pandemia deu uma acelerada em tudo, e aí a gente começou a entender que era um caminho sem volta. E a gente começou a fazer isso dentro do ambiente corporativo, quando foi em meados de junho, maio, eu recebi o convite oficial, né, para a gente ia criar essa área, a gente estava afim de fazer esse negócio acontecer, né, de impulsionar tanto dentro da Ambev quanto o mercado. A gente sabe, né, a reputação que a companhia tem, a influência de mercado que ela também tem. E a gente falou, pô, vamos embora, agora é a hora da gente fazer algo diferente. Então foi um pouco assim, meio misturado, meio mistura da história da Mariana pessoal com o que a Ambev, querendo ou não, com a organização estava vendo e vivendo esse momento, né? E acho que uma conexão muito importante também que vale fazer, Sá, é que isso tudo começou quando, em 2017, 2018, começa a se falar sobre a evolução tecnológica dentro das empresas, ou seja, as startups, né, começam a vir com força total, o e-commerce e todas essas organizações de tecnologia começam a empurrar todo mundo que não é da tecnologia para falar, ó, ou você entra com mindset tecnológico ou você não entra. E aí é que vem a primeira chave, né? O mindset tecnológico, ele não é sobre laptop e coisas da tecnologia que podem ser fáceis. Não é sobre home office. Não é sobre essas ferramentas que a gente usa. Não é só sobre isso, né? Ele é sobre uma mudança de mindset aqui, né? Cultural, né? Comportamental. E para mim, esse é o mais difícil. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que esse processo também já estava sendo impulsionado até antes da pandemia, quando a gente começa a perceber que para a gente mudar o nosso negócio para um negócio mais tecnológico, a gente primeiro precisa mudar o nosso mindset, porque a tecnologia tem a ver com autonomia, tem a ver com inovação, tem a ver com criatividade. Você não vai comandar e controlar nada esperando que o output seja de criatividade ou inovação. Então, aí começa a pegar na dor cultural de muitas empresas, principalmente as empresas de bens de consumo, que foram criadas lá naquela cultura dos anos 70, anos 80,
que eu também não estava nesse mercado ainda, mas já li muito sobre. Que acaba sendo aquela aceleração do mercado mostrando vamos fazer diferente, né? E a tecnologia veio de uma forma para acelerar ainda mais quem é já acelerado, né? Então, assim, você tem que fazer acontecer e você não dá para você só entender de RH agora. Querendo ou não, você tem que saber gravar um vídeo, tem que fazer uma live, tem que entender várias coisas de tecnologia que antes ficava ali no suporte de TI, né? Mas, assim, o que eu queria que você falasse um pouco também para a gente é que existe muito esse preconceito, né? De que saúde mental realmente tem esse lado mais pejorativo, por não entender, não ter esse autoconhecimento. Mas, assim, você fez uma jornada junto com a Ambev, mas a jornada da Mariana, né, você falou assim, às vezes as pessoas têm um preconceito enorme, né? Mas aí você, como psicóloga, fala assim, opa, tem alguma coisa errada aqui. E aí você assumir para você mesmo, não, realmente eu preciso de ajuda, não estou dando conta sozinha. Fala um pouquinho disso para a gente, porque eu acho que fica muito as pessoas, eu acho que tem muito essa sensação de mundo perfeito, ainda mais com as mídias sociais, que está todo mundo lindo, maravilhoso, né? Todo mundo tem sucesso, todo mundo é magro. Então, assim, e aí, como é que é isso? Como é que é a gente olhar para a gente mesmo e falar, olha, não estou dando conta, e ainda sendo psicóloga? Eu acho que a grama do vizinho é sempre mais verde, quanto mais com o Instagram, né, agora. Isso é muito, né, tem muitas pessoas e muitos estudos falando muito sobre isso. E é algo assim, vou falar um pouco, né, vou muito numa linha do que você falou da minha experiência, assim, e como, né, pessoa, tipo, foi algo muito esquisito, não vou mentir, assim, casa de ferreiro, espeto de pau, eu não entendi nada, sabe, assim, eu falei, gente, como assim? Porque eu tô na empresa que eu sempre quis, né, numa carreira super bacana, né, eu tô há 11 anos na Ambev, eu entrei na Ambev, foi meu primeiro emprego, meu sonho era entrar na Ambev quando eu era, né, lá atrás, quando eu era jovem adulta. E, cara, eu tô bem, minha carreira tá crescendo, eu tô, sabe assim, na época já tava morando em São Paulo, eu queria morar em São Paulo, né, apesar de todo mundo falar, meu Deus, como é que carioca sobrevive em São Paulo? Cara, carioca sobrevive bem em São Paulo. São Paulo é uma cidade interessante. Eu sou uma pessoa que me adapto muito, então eu estava bem, estava feliz, as coisas. Tinha acabado de conhecer meu atual, né, noivo, quase. Tô tentando casar desde a pandemia, não estou conseguindo, mas se Deus quiser, ano que vem esse casamento sai. Então, a minha vida estava ótima. Eu falei, gente, da onde está vindo isso? E o meu problema, né, aí a minha ansiedade, ela tinha a ver com avião, né? Muito bacana, muito legal para uma pessoa que mora 6 anos fora do Rio e fica de ida e volta para o Rio de Janeiro. Eu falei, cara, acabou com a minha vida. Como é que eu agora vou ter medo de avião? Não sou engenheira aeronáutica, não controlo aviões, não entendo nada de aviões, mas, né, na hora da crise de pânico, de ansiedade, você acha que você vai morrer, você acha que, né, está tudo fora do teu controle. Então, assim, para mim, foi muito estranho. Eu falei, não estou entendendo de onde isso está vindo. E aí é que vem o negócio de, né, seja você psicólogo, e eu acho que você como psicóloga se cobra ainda mais de você falar, cara, peraí, não tem alguma coisa errada, mas você não sendo psicóloga também, eu acho que você passa pela mesma coisa, de falar, cara, racionalmente isso não está encaixando para mim. E eu sou uma pessoa que eu faço, né, tratamento psicoterapêutico desde os 17 por conta da faculdade, né, pela intenção que eu tinha. E eu sempre amei, nunca tive nenhum preconceito com isso. Nossa, as pessoas seriam muito melhores se todas elas fizessem terapia. A verdade é essa, mas a gente, isso é um outro tópico, talvez para uma outra live. Mas assim, eu realmente fiquei, né, meio paralisada. E aí eu comecei a entender que o meu corpo ele me dava sinais. Aquilo ali não era à toa. E é muito sobre isso que eu falo até durante os treinamentos dentro da Ambev. O nosso corpo dá sinais. É que a gente vive numa cultura tão louca, tão acelerada, que a gente desacostumou a ver os sinais. Então, assim, vou dar exemplos muito básicos que eu tenho absoluta certeza que já aconteceram com todas as pessoas que estão aqui vendo a gente. Se não aconteceram, pelo amor de Deus, levanta a mão, porque eu quero saber quem é essa pessoa incrível que nunca teve nada. Mas, cara, insônia.
A insônia não é normal. A insônia fala sobre um incômodo que existe. Psoríase, alopécia, né, queda de cabelo, principalmente em mulheres. Aquela gastrite que não passa toda semana, que tu tem que tomar um omeprazolzinho, né, porque a gastrite está bombando. E provavelmente é algo que você comeu, né? Cara, não é. Não é. Então, assim, o nosso corpo começa a dar sinais e a gente, nessa cultura, né? E aí sempre tem, eu até fico rindo porque eu sempre indico a mesma leitura em todos os papos que eu faço. Sá, se você já me viu em outras lives, você vai falar, já sei, ela sempre fala isso e tal. Já comprei, comecei a ler. Sociedade do Cansaço. Sociedade do Cansaço foi um livro que, para mim, foi muito... mudou a minha vida, mudou a minha forma de ver a história, de ver o burnout, de ver a história da saúde mental. Porque você começa a entender que não é uma responsabilização só do indivíduo, você começa a entender que tem, sim, um peso cultural, que todos nós somos influenciados muito grande. Só que, para mim, qual é o paradoxo disso? É que nós fazemos parte dessa cultura. Então, nós precisamos ser os protagonistas dessa cultura. Então, precisa ter uma Mariana, precisa ter uma Sabrina, precisa ter um Yuri que vá levantar a mão e falar: isso aqui eu não topo mais. Isso aqui não faz mais sentido. Ou isso aqui poderia ser dessa forma e não daquela. Isso precisa acontecer. O que eu vejo hoje que me incomoda, né, dentro das organizações e fora delas também, é quando a gente coloca essa responsabilização somente no indivíduo. Porque o indivíduo, ele tem a responsabilidade. Então, venhamos e convenhamos, a gente já falou aqui, cara, o autoconhecimento, ele é libertador. O autoconhecimento é uma ferramenta de empoderamento, é uma ferramenta de libertação, sabe? De você enxergar, afinal, quando que você está sendo guiado por ego e quando você está sendo guiado por realmente o teu propósito, pelo que você acredita, pelos seus valores. Então, isso tem uma responsabilidade de cada um de nós aqui de entender o valor disso. Só que existem pessoas dentro das organizações que já entenderam o valor disso. Então, essas pessoas são essenciais para fazerem o processo de mudança, de evolução dentro, né, das nossas culturas. E, de alguma forma, mesmo eu vivendo toda a crise, falando, cara, por onde eu começo, que medo, e agora? Eu comecei a entender, assim, quem eram as pessoas que estavam falando sobre isso. Então, antes de eu falar, eu fui buscar para entender assim, beleza, tem alguém que está falando sobre isso? Tem alguém que fala sobre isso de uma forma, né, sem muito estigma? E, cara, eu conheci o caso da Isabela Camargo, né, que foi um caso super forte na época. Isabela Camargo é uma jornalista, era uma jornalista, né, de uma emissora super famosa, e o caso dela foi muito emblemático porque ela saiu de licença por burnout, ela voltou dessa licença e ela foi desligada. Enfim, e ela escreveu um livro sobre, né, sobre todo esse momento dela, e eu comecei a ler livro, ver entrevista, eu comecei a ver tudo, porque eu falei, cara, eu tenho autoconhecimento dentro de mim, eu preciso encarar isso. Então eu falei, beleza, bora encarar isso, porque eu preciso entender que sinal é esse que o meu corpo está me dando. Né? E depois de bastante terapia, eu comecei a entender e a tomar coragem para fazer as modificações na prática, né, do que eu queria. Porque enquanto você não modifica, o teu corpo vai continuar te dando sinais. E por um outro lado, eu fui nessa busca de falar, beleza, como é que está esse cenário? Porque, sabe, eu sou uma pessoa que eu sou ariana, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de falar as verdades que ninguém gosta de ouvir. Eu sempre fui essa pessoa. Dentro da Ambev, todo mundo falava para mim, Mari, você é diferentona, né? E eu sempre brincava e falava, gente, eu espero que seja bom, né? Porque se não for, danou-se. E eu sempre, né, com essa informalidade, na brincadeira, eu sempre levei tudo numa boa. Mas eu sempre lutei muito pelo que eu acreditava. Eu sou essa pessoa apaixonada. E eu me apaixonei pela saúde mental. Eu acho que depois de não sei quantos anos de formada, depois de 10 anos de formada, eu acho que eu entendi de verdade por que eu fiz a psicologia e qual é a minha missão, sabe? Então,
eu não acho que você precisa ter uma crise de ansiedade, um burnout, que seja para você descobrir o teu propósito. Você pode fazer isso antes. O meu caso foi o limão e a limonada. Então, eu passei pela ansiedade, pelo burnout, para entender que eu tinha um papel importante, que eu podia ter um papel importante dentro de uma organização que eu estava, dado o privilégio que eu tinha de estar numa alta liderança. Então, a partir daí, eu transformei metade da dor em impulso, em vontade de mudar. A outra metade da dor eu transformei para mudar o que eu tinha que mudar na minha vida, sabe? E eu acho que eu sigo olhando para isso até hoje e também tirando o estigma da psiquiatria, né? Porque, assim, sendo super clara aqui, eu testei muitas coisas antes de entrar na psiquiatria, porque eu tinha um preconceito grande com a psiquiatria. Eu tinha muito medo, né, de me viciar em remédio, né, e eu sou uma pessoa que eu gosto, né, dessa coisa da yoga, né, do universo, né? Vibezeira, né, eu, né, também tenho uma raiz genética aí, mas, né, tem bastante, mas assim, eu sempre eu achei esquisita a história da psiquiatria, cara, mas teve um momento que eu já tinha tentado tudo, eu já tinha tentado todas as medicinas, e eu falei, gente, eu preciso abrir minha cabeça para psiquiatria. E entrei num tratamento. O meu primeiro tratamento que eu fiz, eu considero ele muito SOS. Assim, para mim, hoje em dia, olhando para trás, eu não encarei o tratamento da forma como eu acho que eu poderia ter encarado. Eu encarei ainda com preconceito e numa mecânica mental de SOS, de matar ali o que eu estava vivendo. Mas o segundo tratamento que eu entrei, que hoje eu ainda estou em tratamento, eu ainda tomo remédio, nossa, amo, tá? Assim, sou super tranquila hoje em dia em falar sobre isso e acho que é muito importante a gente entender as ferramentas que a gente tem. Cara, foi essencial para eu me impulsionar e me empoderar, inclusive profissionalmente, sabe? Então, eu acho que é muito importante a gente também deixar aberto esse campo, né, das soluções que existem, e a gente não fechar isso, sabe? Passamos do tempo de ter preconceito com algo que a ciência está aí para mostrar para a gente que dá certo. O grande ponto é você estar consciente do que você está fazendo, né? Então, eu teve um médico, né? O meu psiquiatra hoje. Mari, ficou mudo o seu... Que estranho, voltou. Pronto. Eu lembro que a primeira frase que eu falei para ele quando eu cheguei no consultório dele, que eu falei, sou psicóloga, tenho muito preconceito com a sua profissão e eu quero que você me convença por que eu tenho que tomar esse remédio, entendeu? Tudo bem que eu já tentei todas as medicinas e nada adiantou aqui, mas eu quero que você me convença. Ele falou, cara, o que você tem medo? Eu falei, eu tenho medo de viciar, eu tenho medo de, sabe, do remédio, de eu ficar dependente do remédio. Ele falou, Mariana, quem tem esse medo não tem esse risco. Então, vamos conhecer um pouquinho mais para você ganhar essa confiança, sabe? Então, eu acho que de novo, relações de confiança são extremamente importantes para esse processo. Então, assim, um passo importante, bem grande, esse autoconhecimento, né? Você entender que algo está errado no seu corpo, se ele está manifestando alguma coisa, algum cansaço, alguma coisa diferente, é importante olhar para ele, né? E procurar, foi o que você falou, assim, hoje em dia tem várias alternativas e não é uma caixa que vai encaixar em todos, né? Olhar, se conhecer, ver o que melhor funciona para cada um, né? Somos indivíduos bem diferentes. Eu acho que olhar para isso é fundamental para descobrir o que faz bem para cada um, né? Para você, ser para curioso, mim, né, ser Sá? curioso. Assim, tem que ser curioso com autocuidado. Eu acho que a gente é curioso para ficar rodando o feed no Instagram e vendo os memes, né? Quantas pessoas hoje, eu me incluo nessas vezes, tá? É porque hoje em dia eu tenho mais atenção, mas assim, quantas pessoas hoje, cara, rolam o feed, passa 2 horas, a pessoa tá na mesma posição rolando o feed. Então, assim, olha a anestesia que a gente vive. Se a gente começar a se provocar a tirar essa
curiosidade pelo que não agrega e começar a colocar essa curiosidade para a gente, para esse autocuidado, para o autoconhecimento, eu tenho absoluta certeza que é algo transformacional, sabe? E não é à toa que hoje a saúde mental virou o novo trending, né? Então, assim, daqui para frente, todos os relatórios, tudo que fala sobre o futuro do trabalho, tem um relatório da Deloitte que ela fala, né, a Deloitte ela sai com esse relatório todo ano. O nome do relatório se chama Human Capital Trends. Então, né, as tendências do capital humano. Cara, o relatório desse ano, que eles soltam sempre no início do ano, já falava, sabe? Já falava da tendência mundial, que é você começar a olhar para as empresas, né, com esse aspecto social, você começar a olhar para a saúde mental do seu funcionário, você começar a olhar para a colaboração. Então, assim, o ESG, né, o ESG, que agora está super, né, na moda, que todas as empresas de alguma forma começam a falar sobre isso, né, que quer dizer ambiente, social e governamental, né, com as letrinhas em inglês. Assim, isso não pode ficar só na fala e no papel. Isso precisa ir para a prática, sabe? E é uma cobrança como comunidade, como sociedade. Está na hora de retornar para a sociedade. E é isso que as próximas gerações esperam. Então, qualquer empresa que deseja ser sustentável e manter a sua longevidade vai precisar olhar para o social num formato diferente. E o social entra o capital humano, entra tudo isso aqui que a gente está falando, né? E como é que você enxerga assim, o impacto da saúde mental na performance do colaborador e também, consequentemente, nos resultados da empresa? Tá. Eu acho que é até um pouco dessa palhinha que eu dei, né? Assim, hoje, né, a gente já até comentou, o Brasil hoje é o país mais estressado do mundo, o segundo país mais estressado e o primeiro país mais ansioso do mundo. Não é à toa, né? A inflação tá como tá, há anos que a gente vem tendo uma política econômica e governamental com muita corrupção, com muita coisa complexa. Então, assim, não dá para a gente ignorar e achar que, cara, não, o Brasil é sempre esperança. No Brasil tudo acaba em pizza. Não acaba em pizza. Se acabasse em pizza, nós não éramos o país mais estressado do mundo. Então, assim, as pessoas estão sofrendo consequências do que está acontecendo. E né, no meu mindset, para mim, é essencial que as organizações e o mercado privado entendam o valor disso. Por quê? Porque hoje, quando a gente vive, né, essas situações que envolvem a saúde mental, a gente tem uma perda financeira, né? Antes da pandemia, já se falava de gastos com afastamento com relação à saúde mental superiores ao câncer. Isso está longe de ser um problema soft, né? Tem um alto custo envolvido no cenário. Então, falava-se de mais de $1 trilhão gastos com afastamentos com relação à saúde mental. A queda de produtividade, ela é batata. Acontece assim, na mesma intensidade que vem o problema da saúde mental. Então, os gerentes, né, tem um estudo que fala que os gerentes, eles tendem a ter a sua produtividade reduzida em 15%, enquanto os funcionários tendem a ter a sua produtividade reduzida em 30%, quando existem algum tipo de problema de saúde mental envolvido. E, obviamente, isso bate de frente com o engajamento, né, com o clima organizacional da empresa, né, e da companhia. Então, assim, eu acho que todas as organizações hoje, elas de alguma forma colocam em suas culturas a tamanha necessidade e importância que os seres humanos que compõem, né, ali aquela organização, o quanto eles são importantes para aquilo. Mas, sinceramente, eu acho que durante muitos anos a gente ficou com a história do consumidor e cliente no centro e esqueceu que existe consumidor e cliente dentro das organizações, que é o que fazem as organizações rodarem.
Então, para mim, é algo que é muito importante ser olhado agora, porque, assim, enquanto a gente não mudar a forma como a gente se relaciona dentro das companhias, né? Pela quarta vez, relações de confiança. Enquanto a gente não olhar para as relações dentro das organizações, enquanto a gente não olhar para os processos e como a gente faz, né, o nosso dia a dia, a gente vai continuar se enrolando, a gente vai continuar tendo a estratégia no papel e falando as coisas só para reputação, tá? Então, assim, e aí, de novo, né, vem a história do que eu estava falando no final da tua outra pergunta, o tal do ISD. Tá todo mundo falando de ESG, assim, longevidade e sustentabilidade para as organizações. A geração anterior à minha, né, Baby Boomer, geração X, né, eram gerações que elas se importavam muito com o ter. Por quê? Porque essa era a nossa sociedade, né? Então, o capital, era o capitalismo, você ter. A minha geração, né, a geração Y, é uma geração que já veio mediana. É uma geração que vem entendendo o valor do ter, mas querendo muito experiência, né? Muita experiência. A próxima geração, que é a geração que está entrando no mercado de trabalho agora, é uma geração do ser. Essa geração do ser é uma geração que exige propósito, exige coletividade e valor. Então, não dá para achar que a gente vai exaurir as pessoas num nível, né, para entrega de produtividade, sem que a gente tenha consequências hoje. Se antigamente as pessoas topavam entrar num burnout, elas não topam mais. E eu acho que esse, para mim, é o grande impacto que existe, né, dentro das organizações, seja pensando no engajamento dos seus funcionários, né, mas seja pensando na sobrevivência a longo prazo das empresas. Porque as empresas que não se adaptarem a esse novo mindset, eu não tenho a menor dúvida que, né, não vão durar, não vão ser duráveis. Né? E aí, de novo, conecta muito com o que a gente estava falando da história de você ter essa metodologia mais voltada para a tecnologia, porque tudo nosso é tecnológico, né? Assim, olha como a gente está fazendo reuniões agora, né? Então, eu acho que daqui em diante não dá para regredir. Ou você evolui ou você evolui, sabe? Trazer tecnologia, mas cada vez mais trazer uma gestão mais humanizada, né? Entender que todos somos vulneráveis, que todos vamos ter picos de energia e que vai ter semana que eu não estou bem e está tudo bem também. Hora de recarregar a energia, eu brinco que a gente tem as fases da lua, né? Tem a parte minguante. Aí daqui a pouco você faz a parte crescente e a lua cheia e você entra naquele ciclo que está natural. Mas o importante é a gente entender isso dentro da gente, a gente se conhecer para entender, poxa, eu estou minguante. Então não adianta eu querer me forçar a ter uma alta produtividade quando eu estou na lua crescente ou cheia, vamos dizer assim, né? Fazendo analogia. Então a gente entender muito bem o nosso corpo, como a gente funciona, porque faz com que a gente seja humano, que a gente comunique isso para a equipe também, olha, não estou bem nesse momento, né? Então, assim, de repente eu não vou entregar um auge tão grande, porque toda vez que a gente tem uma nova mudança na nossa vida, é um recalcular a rota, né? Que é mudança para o home office, pandemia, quem separou, quem casou, quem teve filho. Então, isso tudo é você reorganizar a sua rotina, suas emoções. Então, isso tudo você entra nesse viés aí de oscilação, né? De estou me adaptando, como é que eu estou me sentindo. Total. Poxa, muito legal. E assim, o que você acha que é o maior desafio das empresas hoje de implantar um programa de saúde mental? As lideranças. As lideranças, sempre, assim, né? Sempre. Para mim, é um misto de liderança e cultura. Esse é o maior desafio hoje de se implantar um programa relativo à saúde mental, porque não dá para a gente achar que a saúde mental é mais um programa. E isso, para mim, é que é muito importante, sabe? A saúde mental, ela compõe a integralidade do ser humano. É que a gente não olhava para ela antes, entendeu? E agora a gente olhava para a saúde física.
né? Acredito que vocês tenham algum programa que, né, influencie a atividade física, né? Sim. Então, assim, isso já existe há algum tempo, né? Porque a gente se ligou que a atividade física era importante, né? Há alguns anos, não tem também muitos anos assim, não. Então, para mim, eu acho que tem uma parte cultural muito forte, né? De dificuldade de você entender, beleza. Como é que é a minha cultura hoje? A minha cultura é uma cultura que ela influencia relações de confiança e essa autonomia, né? Esse ambiente seguro, essa segurança psicológica, né? Eu estou numa cultura que isso é influenciado ou não? Né? Eu acho que esse, para mim, é o primeiro ponto, porque aí você também começa a entender, beleza, se eu estou numa cultura que o ambiente de segurança psicológica ele é valorizado, é a base fundamental, então eu preciso ter demonstrações práticas disso. Né? Então, eu preciso ter programas que se conectem, né, que falem sobre a saúde mental. Eu preciso ter programa de suporte. Eu preciso ter algumas atividades, né, que relembrem dicas. Eu preciso ter esse tipo de papo, né, para trazer um pouco dessa tranquilidade ao tema. Mas, por um outro lado, e aí vem o lado das lideranças e protagonismo, assim, eu sempre faço a relação, e para mim, né, a saúde mental e a diversidade e a inclusão, elas estão equiparadas. Não tem uma sem a outra. E a verdade é que existe um topo da pirâmide. Sim. Em tudo, né? E a gente precisa reconhecer os privilégios. Então, quem está sentado no topo da pirâmide é responsável por ser mais ágil nessa modificação interna. É responsável por liderar a transformação e dar o exemplo. Então, assim, sempre me angustia, e aí eu vou dar um exemplo com relação a mulheres, né, que é o meu lugar de fala, mas sempre me dói quando eu ouço alguma coisa relacionada a tipo, alguma cobrança com relação a mulheres. Eu vou dar um exemplo. Outro dia eu estava numa reunião e aí a gente, né, a gente estava olhando alguns números e tal, e a gente, né, justamente olhando para esse número, né, de diversidade, a gente estava olhando, falando, tá, beleza, como são formadas as equipes das mulheres na alta liderança? Essas equipes das mulheres nas altas lideranças, elas já nascem 50-50? Ou elas continuam nascendo, né, desequilibradas? E aí, um homem abriu o seu microfone para falar, cara, olha aí, até as equipes das mulheres que chegam na alta liderança não são 50-50, a gente tem que cobrar dessas mulheres. Essa hora eu quase morri do coração, mas eu respirei e falei assim, cara, eu topo ouvir cobrança, mas eu não topo ouvir cobrança de homem. Porque é essa galera que está lá em cima. Hoje, né, a maioria das empresas é composta por homens lá em cima. Então, assim, tem gente que está no topo da pirâmide que não pode se eximir da responsabilidade. Então, isso para mim é muito importante, porque. E aí é que anda, porra, por que você está falando a liderança é mais difícil? Mas por isso. Porque muitas vezes eu não sinto que as pessoas elas encaram esse tipo de mudança como uma mudança pessoal. Porque vai ser pessoal. Tudo. E aí, lembra o que a gente estava falando antes, né? Assim, lembra das gerações, lembra do que eram os cenários nas gerações. Eu não estou julgando a geração que veio antes de mim, porque aquele era o cenário. A realidade era aquela. Era a realidade. Mas essas pessoas, elas precisam dar o exemplo e se responsabilizarem por se atualizarem de forma mais rápida. Então, assim, não dando, né, fazendo essa correlação com a diversidade, não sou eu que tenho que ensinar o homem o que está errado quando, né, você tem o mansplaining, quando você tem algumas coisas, né, o gaslighting, não sou eu que tenho que ensinar o homem que ele está fazendo algum tipo de abuso, sabe? É ele que tem que abrir o olho e entender, putz, esse comportamento que eu tinha aqui não faz mais sentido. Isso, para mim, é a maior dificuldade hoje, porque eu não sinto que as pessoas elas estão preparadas o suficiente dentro desse ambiente organizacional para abrir mão do seu ego, para abrir mão dessa história da individualidade de verdade, não é no papel, é de verdade. Abrir mão da individualidade e falar, beleza, acho que agora está na hora da gente olhar
para o coletivo, seja para o coletivo internamente dentro da minha empresa, seja para a sociedade, como eu posso ajudar a sociedade como empresa. Então, eu acho que hoje a gente está acho que a gente está nesse momento, e que para mim é maravilhoso, porque há um ano atrás a gente não conseguiria falar sobre isso. Então, para mim, já demonstra a evolução que a gente está seguindo, sabe? Então, acho que esse para mim é um ponto muito, muito importante, assim, de ser falado. Eu espero que tenha lideranças aqui. Tem sim. E é um ponto, assim, interessante que a gente falou do autoconhecimento e da liderança entender essa importância dele se conhecer, né? Ele não tem como ajudar o próximo se ele não entrar nessa mudança de dentro para fora. Entender a vulnerabilidade dele também, que em um momento ele vai ter que mostrar isso para a equipe, sou vulnerável e está tudo certo. Então, falar sobre tudo isso, realmente, acredito que seja um desafio para abrir a mente realmente de mudança, porque se você dá ali uma semente, você não entra na cabeça da pessoa, abre e fala, agora você muda porque é importante. Então, tem que ter o querer primeiro, né? Então, isso é muito importante. Acho que já tem uma pergunta aqui. Deixa eu dar uma olhada. Mariana, como você avalia o momento atual da pandemia e a saúde mental nas empresas? Do Ricardo. Do Ricardo? Ricardo, eu acho até que eu acabei falando um pouquinho sobre isso nessa última resposta, mas assim, acho que o momento atual da pandemia, a pandemia ainda vai deixar muito rastro, que eu acho que a gente não consegue nem medir ainda. E isso, para mim, por isso que eu acho que, né, o papel das organizações nesse momento é essencial, porque todos nós passamos de uma metodologia de trabalho presencial para o home office, e vamos lembrar que isso que a gente fez durante mais de um ano não era home office, né? O que a gente estava trabalhando remoto, mas não era home office, porque a gente não podia ter nenhum tipo de auxílio, né? Eu não tenho filhos, mas há quanto tempo mães e pais ficaram convivendo aí com seus filhos dentro de casa, tendo que fazer aula, tendo que ajudar. Então, assim, isso não é home office, tá? Acho que esse é o primeiro ponto. Então, eu acho que tem uma necessidade muito grande, eu acho, das empresas aproveitarem esse momento para mudar, sabe? Assim, para realmente mudar a forma como se relacionam com as pessoas. Então, eu acho que a gente ainda está nessa crise de identidade, tá? Então, é assim que eu vejo hoje a saúde mental dentro das empresas. Um pouco de crise de identidade, daquilo que você quer fazer porque você sabe que é o certo, mas você não sabe como fazer muito bem, porque eu vou ter que abrir mão de umas coisas aqui que eu não estou muito preparado para abrir mão, sabe? Então, assim, eu vejo hoje esse momento dentro das organizações. Mas foi o que eu falei, eu acho que eu sinto uma alegria muito grande, porque eu acho que para a gente ultrapassar esse ponto, é necessário que a gente passe por essa fase também, né? É quase que a curva do luto ali, você nega um pouco. Então, eu acho que faz parte vamos lembrar que eu acho que a gente está numa jornada, né? A gente está num processo, não é assim, ou um ou outro, né? Não é dual ali, ou você vai para um lado ou você vai para o outro. Então, eu acho que o processo tá bacana, tá legal, sabe? Mas eu enxergo um pouco de crise de identidade nesse momento e acho que tem muita coisa aí da pandemia que a gente não tem a menor ideia, sabe? Eu acho que, assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A quantidade de pessoas hoje que estão com dificuldades sociais é gigantesca. Gigantesca. E eu vou te falar isso, tô dando esse exemplo porque eu senti. Quando a pandemia... Esse medo de retornar ao convívio, por vários motivos. Por vários motivos, porque não é necessariamente só medo não, sabe, Sá? Você se desacostuma a se relacionar. Quando você fica muito tempo isolado, você se desacostuma a se relacionar. É estranho. E isso aconteceu comigo, e eu conheço pelo menos umas 5 pessoas que isso tem acontecido, sabe? Então, assim, esse é o tipo de desafio que a gente não faz a menor ideia de como a gente vai fazer ainda, entendeu? Como é que as empresas vão lidar com isso? Né? Porque quando voltar, né? Porque eu sei que vocês, de alguma forma, já até voltaram para o híbrido, né? Tem empresa que ainda não voltou e que vai voltar para o híbrido. E aí? A gente está contando com esse quesito na hora de cobrar o híbrido das pessoas? Uhum. As pessoas vão se sentir confortáveis para falar sobre isso?
Vai ter outros tipos de situações de saúde mental? Certamente vai. Eu só estou dando um exemplo aqui. Então, assim, eu acho que a gente tem que... Eu acho que por isso que a gente precisa muito trabalhar o nosso autoconhecimento e trabalhar essas relações de confiança dentro das empresas, sabe? Porque daqui para frente, ninguém nunca viveu. Tipo, nem as gerações passadas que vêm com um monte de experiência aí de guerras, ninguém nunca viveu. Então, Verdade, é algo bem diferente. É algo bem diferente. A Alessandra Cabral, que é a nossa gerente corporativa de gente e gestão, falou: Mari, mais uma vez, obrigada pelo encontro. E aí colocou uma pergunta. Você considera que o modelo de trabalho híbrido agrega valor a esta questão da saúde mental? Ale, muito bom. Que bom que você está aqui. Sou fã da Ale também, tá? Gosto muito dela. Cara, eu acho que sim. Eu gosto. Eu gosto dessa história. Né? Meu pai... Minha vida inteira eu ouvi meu pai falando para mim, Mariana, equilíbrio. Então, eu sinceramente acho que o trabalho híbrido hoje ele é necessário, porque eu acho que a gente aprendeu a ver os prós e os contras de ter esse trabalho remoto. E nem tudo são flores, né, do trabalho remoto. E eu acho que esse exemplo que eu dei, por exemplo, dessa questão social, é um dos exemplos, sabe? Assim, então, acho que as pessoas sentem... Acho não, tenho certeza. As pessoas sentem falta de estar ali do lado, um da baia do outro, brincar, levantar para tomar um cafezinho, né? Fazer uma fofoquinha do que aconteceu ontem na série, sabe assim? As pessoas sentem falta dessa relação. Então, eu acho que o melhor para a gente agora é experimentar. É ter essa liberdade, essa flexibilidade para experimentar. Então, eu gosto muito do trabalho híbrido. Eu concordo que isso vai ajudar com certeza nesse processo. Eu acho que a gente nunca foi tão colocado à prova para trabalhar nossa resiliência, né, como nesses 2 últimos anos, e a adaptabilidade, porque, assim, um modelo retornando, você falou, é totalmente diferente. O home office não é o que a gente viveu, agora a gente vai aprender a viver. Até porque aquela famosa fala para as mães, você precisa ter uma rede de apoio. Essa rede de apoio teve que sumir na pandemia. Então, assim, todas as mulheres que queriam, mas eu quero ficar mais próximo do meu filho, eu quero ser esse momento mãe, viveu de uma forma muito intensa. E aí falou assim, agora eu quero a rede de apoio. Onde que tá? Gente, Me onde é ajuda, que eu tô estava? acabando com minha saúde mental. Não tão próximo. Né, e as estatísticas, elas, né, a gente tem dados hoje que mostram isso, né? Assim, quando a gente fala em termos de saúde mental, as mulheres são mais afetadas, as mulheres que são mães e as mulheres negras, né? Então, assim, a gente tem as interseccionalidades, Escalas, né? Então, a gente tem essas escalas e é isso. E aí entra num outro, né? Que eu vou adorar se a gente tiver um outro papo sobre isso, tá? Porque é outro que eu adoro. Mas, assim, porque aí entra num outro viés que é assim... bora falar sobre essa cultura patriarcal dessa rede de apoio, né? Por que as mulheres ficam tão sobrecarregadas e mentalmente sobrecarregadas, né? Porque existe uma cultura de cuidado que só existe na mulher e não existe no homem. E tá na hora de ressignificar essa masculinidade, né? Já vou agendar, hein? Vou cobrar. Eu vou adorar. O Rodrigo Carvalho, que é da unidade de cadastro e parâmetros de negociação, perguntou assim, Mariana, como desmistificar os transtornos psíquicos? As pessoas falam abertamente quando são hipertensas ou diabéticas, mas na hora de falar sobre TAG, depressão, afins, são um pouco marginalizadas pela sociedade. Cara, Rodrigo, eu acho que é fazendo isso aqui que a gente está fazendo. Uma pessoa tem que começar, sabe? E é muito engraçado, porque assim, eu estava de férias, né, há sei lá, um mês atrás, e eu estava na Bahia, encontrei com uns amigos nossos e tal, a gente estava numa roda conversando, e é muito engraçado, porque a gente, né, todo mundo de alguma forma, pô, e aí, como é que tá a história? Não, sempre tem um novo na roda, que aí, né, me pergunta, pô, mas legal esse negócio de saúde mental, né, como é que é, Nana? Aí, quando eu conto a minha história, alguém vem falando, nossa, mas não é que eu tive também? E eu também estava me tratando com psiquiatra. Nossa, inclusive, tem uma psiquiatra que eu quero que você siga no Instagram, que ela é maravilhosa. Quando um fala,
parece que assim, ó, parece Moisés fazendo o negócio no mar, sabe? Assim, abre o cajado lá no mar, que abre o negócio de uma forma. Então, assim, eu acho que a gente precisa falar sobre isso, falar com essa naturalidade, sabe? Tirar o estigma, né? Faz parte você ter esse tipo de papo aqui, sabe? Você trazer isso para dentro das rodas. Então, inclusive, para homens, eu vou dar um outro dado, né? Os homens hoje são o maior índice de suicídio que a gente tem hoje, né? Em termos de saúde mental. Tem o Instituto Papo de Homem, Memo, são grandes instituições. Eu trabalho com eles dentro da Ambev, mas de alguma forma já acompanhava eles do lado de fora. Vou dar uma outra dica aqui para vocês, né? Para os homens que estão aqui e mulheres também, porque para mim, tanto essa questão, né, de equidade de gênero, ela não pode ser um embate, ela tem que ser uma convergência. Tem um documentário no YouTube que se chama Silêncio dos Homens. É um documentário de 1 hora, assim, super gostoso, cheio de dados sobre a masculinidade brasileira. Teve um documentário que saiu na Netflix no ano passado, que eu não lembro o nome em português, mas o nome do documentário era The Mask You Live In, né? Então, a máscara que você vive. Mas esse documentário está na Netflix, isso trazia muitas estatísticas sobre o mercado americano, sobre a masculinidade americana. Esse documentário ele foi feito e produzido pelo Instituto Papo de Homem Brasil. Ele tem dados brasileiros e eles mostram, né, exatamente isso que eu estou falando para vocês. Hoje, os homens são muito afetados pela saúde mental e os homens têm um alto índice de suicídio. E é exatamente por essa dificuldade de falar. Então, assim, homens e mulheres, a gente precisa começar a falar sobre isso. Então, Rodrigo, vou voltar uma pergunta como uma reflexão. O quanto você, nos seus grupos, nas suas redes, você já falou sobre isso? Sempre vai ter o medo de ser marginalizado. Eu senti o medo de ser marginalizada quando eu tive que falar sobre isso dentro da organização. Mas do outro lado do medo, tem uma potência muito forte. O oposto do medo é o amor. Então, eu acho que quando a gente pensa em relações humanizadas, quando a gente pensa em relações verdadeiras e de confiança, não tem como escapar desse sentimento do amor ao próximo, da empatia. Então, quando você ultrapassa o medo, você entende que tem um universo maravilhoso para você navegar, sabe? Então, acho que essa é uma ótima provocação, assim, acho que vale a reflexão não só para o Rodrigo, mas para outros homens que estão aqui dentro desse papo. E aí, o quanto vocês também estão levantando as suas bandeiras e trazendo isso dentro das rodas, né? Porque os homens falam de futebol, mulher e algumas outras didáticas, né? Então, assim, bora mudar isso, bora falar sobre coisas mais profundas. A saúde mental é importante de ser falada, né? Então, acho que essa é uma provocação bacana também. Provocação muito boa e bonita, linda. Legal, Obrigada. Muito bom mesmo. Aí a Patrícia Barbosa comentou, né? É muito estranho mesmo. Hoje eu saí e eu não sabia como cumprimentar as pessoas. A gente fica, né? Aperta a mão, fala de longe, realmente ficou estranho, né? Patrícia, quando eu voltei da minha licença de burnout, as pessoas falavam assim para mim. Primeiro não se aproximavam, era isso, faziam assim, ó, tipo, parecia que, né, tava com alguma coisa. Aí depois elas começaram a me perguntar, e aí, tá 100%? Eu falava, gente, o que é tá 100% nessa vida? Eu não faço a menor ideia. Então é bem estranho mesmo, é difícil, mas a gente vai aprender a lidar. Bom, e aí o Guilherme, que é coordenador de planejamento e qualidade, com o atual modelo de trabalho, qual dica você daria para o gestor identificar com mais facilidade o colaborador que precisa de apoio neste tema? Tá. Lá na Ambev, a gente fez um guia prático de saúde mental, que tem muitas dicas de approach, tem muitas dicas de algumas coisas, e eu lembro que minha mãe comentou comigo que vocês estavam trabalhando em cima de uma ferramenta dessa também. Eu acho que, primeiro, Guilherme, é muito importante que você aprenda sobre o assunto.
E não para você se tornar psicólogo ou psiquiatra, mas para você se conhecer. A história do que a gente estava falando aqui, né? Você, de alguma forma, você usar esse tema justamente para você também saber identificar. Porque se você não souber identificar em você, vai ser difícil você identificar no outro, né? E acho que tem um outro ponto, que é você plantar a relação. Dificilmente uma pessoa vai acordar, se sentir mal e virar para você e falar: ó, Guilherme, não estou me sentindo bem não, viu? Estou aqui com taquicardia, ansiedade, tá mó doideira. Se ela não tiver uma relação de confiança com você. Então, assim, é importante que exista essa conexão entre você e o seu time, né? Você saiba mais sobre a vida das pessoas, você entenda mais sobre a vida das pessoas. Então, assim, uma sugestão que eu tenho, tenta fazer uma roda sobre o papo sobre saúde mental no teu time. Tenta levar o tema, leva você, sabe, dá uma pesquisada sobre o tema e leva você para dentro do teu time o tema para vocês conversarem. Começa a trazer esses indícios para a tua prática do dia a dia, sabe? Pesquisa sobre. Esse guia que a gente formou na Ambev foi algo muito legal, porque era um guia que a gente dava um resumo das maiores incidências de saúde mental que acontecem dentro do ambiente de trabalho, e a gente dava dicas de como abordar, das perguntas que faz, né, como que você faz esse approach se você está sentindo que a pessoa está mais ou menos. E é importante que você saiba também como orientar para que a pessoa peça ajuda, né? Então, se hoje, pelo que eu sei, vocês hoje têm o Psicologia Viva, né, que é uma plataforma de suporte. E vocês são a Unimed, né? Então, assim, vocês são o suporte. Cuidar de você é o plano, né? Exatamente, em formato de empresa. Então, assim, é muito importante que você saiba orientar, porque você nunca vai tratar alguém, mas você vai ajudar a que essa pessoa seja encaminhada para um processo, né, de tratamento melhor e com pessoas especialistas responsáveis, né? Guilherme, a gente começou a fazer a divulgação essa semana, né? Sexta-feira saiu um vídeo falando mais sobre a saúde mental. Ontem a gente divulgou o programa, então a gente tem hoje como um dos pilares esse acompanhamento do Espaço Saúde. Então, percebeu que a pessoa não está bem, de repente pede para entrar em contato com o Espaço Saúde, né? O Espaço Saúde pode indicar para fazer, de repente, um tratamento psicológico, alguma coisa relacionada a como melhorar, né, isso. E também a gente da área de gestão está apoiando os gestores aí nesse tema, tá? Então, fica à vontade para entrar em contato com a gente para a gente apoiar vocês também. Deixa eu ver aqui, acho que tem mais comentários. Aí a Bruna falou: me identifiquei em vários pontos, live sensacional, parabéns Mariana, Unimed Rio. Daniele, verdade, Bruna, em vários momentos parece que são os comentários da nossa vida, incrível. Estamos todos vivendo em mesmo momento, é importante compartilhar mesmo. O Wilson também, que é o nosso gerente corporativo de estratégia em saúde, uma ótima palestra sobre um tema excelente, extremamente atual, parabéns. Agora tem um monte de comentários. Eu vi, o Rodrigo até já me respondeu que faz parte de um grupo do Facebook. De um grupo no Facebook. Legal. Sensacional. Rodrigo, dá uma procurada nesses grupos que eu falei aqui, no Memo e Papo de Homem. Por que eu estou falando isso? Se eu não me engano, essas duas instituições, elas são instituições que também organizam esses grupos de apoio da masculinidade, sabe? De todos os temas, né? A gente está falando aqui de saúde mental, mas tem muitos temas aí para serem discutidos. E se eu não me engano, eles não... se eu não me engano, acho que nem o Memo, nem o Papo de Homem tem um grupo no Rio, por falta de liderança. Então, assim, se você já lidera um grupo no Facebook, dá uma pesquisada aí em Memo e Papo de Homem, quem sabe você não pode ser um dos caras que vai liderar a criação desse grupo de apoio aqui no Rio de Janeiro, sabe? Maravilhoso, muito legal. Nossa, queria que mais homens fossem assim, viu, Rodrigo? Parabéns. Queria que meu marido estivesse vindo. Né? Se formar um grupo, Rodrigo, pelo amor de Deus, me avisa que eu vou mandar o Pedro falar. Parabéns, o Rodrigo já está aí fazendo o propósito dele, né? Espalhando essa sementinha aí da saúde mental, isso é muito bom.
Parabéns, Rodrigo. Então, aqui, Mário, não dá para ler tudo, que tem vários comentários tudo. parabenizando, né, dizendo como a live foi maravilhosa, como o tema é importante, como agregou. Deixa eu ver, fazer um resumo aqui. Não, fica tranquilo. Nesse aspecto aí de como identificar o sofrimento, a convivência, não só da gente, mas também das pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, a gente poder dar um apoio. Não cabe a mim. Ah, e a sua mãe? Não cabe a mim, meu amor. Aí é o comentário mais lindo. Não, calma aí, deixa eu ler direito então. Anélia Holanda. Não cabe em mim o meu amor por você. Obrigada, filha. Ai, gente, muito linda. Então, tem várias pessoas assim agradecendo, e a minha gratidão é imensa por você ter topado estar aqui com a gente, por compartilhar a sua história, a sua vida, né? É um momento único na Unimed, que a gente está abrindo espaço para começar a falar mais sobre isso, para apoiar as pessoas, e ter você aqui dando esse pontapé é simplesmente assim incrível, viu? Muita gratidão mesmo. Sá, obrigada. Foi uma delícia. Assim, foi muito gostoso o papo, passou em um segundo, nem vi que passou. Sempre que é para falar sobre isso, né? Eu falo com muito coração, assim, falo com muita paixão, porque realmente eu acredito muito na mudança e sei que a gente está no caminho. Então, eu é que agradeço o espaço, contem comigo, né? Acho que fico acompanhando a Unimed sempre, sou super fã da Unimed Rio. Através, né, da minha mãe aí, cara, acho que vocês têm tudo, né? A Unimed está sempre no Great Place to Work, a Unimed está sempre liderando as melhores empresas para se trabalhar. Eu não tenho a menor dúvida que esse é um desafio e uma jornada que vocês também vão embarcar e ultrapassar, e certeza que vocês vão fazer parte dessa mudança aí do mercado. De novo, super obrigada, viu, gente, pelo convite. Eu amei estar aqui com vocês. Mari, a gente que agradece imensamente você. Acho que a gente não poderia começar melhor um projeto como esse, com uma live como essa, né? Eu acho que as pessoas saem daqui entendendo mais sobre o assunto, mais curiosas, isso que é fundamental para estudar. A gente, enquanto liderança, entendendo o nosso papel, né, quando a gente fala de saúde mental, e sabendo que isso aqui não pode parar só nessa live, né? Então já deixo aqui um convite para uma segunda temporada, uma próxima live com você, para que a gente fale mais sobre o assunto. Teremos diversas ações daqui para frente, e é muito importante a gente conversar abertamente sobre esse tema, como a gente conseguiu fazer aqui hoje. Muito obrigado de coração. Tenho certeza que está todo mundo aqui agradecendo muito você pelo papo de hoje. E Sassá, obrigado aí pela condução desse papo, por trazer esse projeto, por trabalhar com tantas mãos, né? Não só você, mas tantos colaboradores, gente de gestão, comunicação e de diversas outras áreas envolvidos nesse projeto. Tenho certeza que é um projeto que vai dar muito fruto para a gente, como a Mari falou, né? A gente ainda não sabe das consequências que toda essa pandemia traz para a gente, mas a gente está aqui para dar suporte a quem precisa e a quem estiver ao nosso lado, para que a gente passe por isso tudo da melhor maneira possível. Com obrigado, certeza. Mari. Obrigado, Sassá. Sassá. Parabéns, viu? Muito Obrigada. bom. É muito importante ter o agente transformador dentro da empresa, viu? Parabéns aí por tá liderando isso aí. Muito, muito incrível. Gente, super obrigada pelo convite e espero que a gente se veja em breve aí. Com certeza, contem comigo para a próxima temporada. Já. A Sabrina já vai mandar o convite e botar na sua agenda. Já vamos botar na agenda. Um beijão. Pessoal, Agradeço obrigado. A presença de todos, né? A gente teve um beijo. A live estava iluminada de tantas pessoas aqui participando, contribuindo, perguntando, né? Fazendo comentários. Então, a gente agradece muito a presença de todos. A gente vai falar muito sobre esse tema daqui para frente e precisa ser essa troca, né? A gente fala, vocês falam, a gente precisa seguir juntos aí, tá? Uma ótima semana para vocês. Obrigado pela presença de todos aqui. Beijão. Tchau, gente. Ótima semana. Beijão. Obrigado. Tchau.